E os carros elétricos consolidam o mercado no Brasil com 10% das vendas em 2025 e a chegada das fábricas chinesas. O Marcelo Matos preparou uma reportagem. Os veículos elétricos já representam 10% do mercado no Brasil. Dados até novembro apontam a venda de 190 mil unidades contra 177 mil em 2024. Após as importações, a consolidação ocorre com duas fabricantes chinesas já instaladas no país, BYD e GWM, com estratégias na América Latina. O presidente da AEA, Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, Marcos Vinícius Aguiar, explica os pontos fundamentais para a maior expansão. São dois temas que caminham em paralelo. A necessidade de uma melhor infraestrutura, mas também os carros híbridos e os carros elétricos. As baterias estão se desenvolvendo de forma muito rápida e a autonomia desses veículos tem aumentado muito nos últimos meses e nós acreditamos que nos próximos anos algumas distâncias não serão mais problemas para esse tipo de produto. Já o vice-presidente da AEA, Everton Lopes, analisa a resposta do consumidor. Nós vemos no Brasil um crescimento, sim, do mercado de elétricos, né? Sobretudo com a vinda dos chineses, mas também as montadoras locais estão ofertando isso no portfólio. Nós temos a questão da faixa de preço, né? Da acessibilidade do veículo. Logicamente, esse veículo ele tomou uma fatia primeiro dos veículos premium, né? Então nós vemos aí algo por volta de, chegando eletrificados, 10% esse ano, que inclui híbridos, também elétricos. Ele tem um crescimento, mas por outro lado você também tem uma massa grande de veículos de entrada que não são elétricos e que vão fazer parte desse mercado. Então o que nós vemos nos próximos 10 ou 15 anos é uma participação, sim, dos veículos a combustão também, híbridos utilizando biocombustível e os elétricos fazendo parte dessa mobilidade mais diversa. Eles vão ter uma parcela crescente ao longo do tempo. Everton Lopes lembra que o mundo discute a redução significativa dos combustíveis fósseis e o Brasil está na vanguarda em biocombustíveis. A mobilidade no mundo todo, em termos de emissão de efeito estufa, ela é 15%. Tá? Nós estamos em 14%, um pouco abaixo. Nós temos aí nessa participação mobilidade, 14% das emissões de CO2 vindo do setor de transporte, massivamente vem de setor de transporte pesados, caminhões, que quase tudo é diesel no país, né? Mas nós temos um programa, né, com biocombustível, tanto o etanol quanto o biodiesel crescendo e outras soluções surgindo, que traz o Brasil numa situação de protagonismo. O Brasil, de fato, ele é primeiro mundo em termos energéticos, né? E nós temos a possibilidade de transportar isso para a indústria e se tornar líderes globais nesse segmento. Um ponto que nos dá protagonismo é a nova fase do Mover, que nós temos o Poço à Roda, nós somos o primeiro país a implementar isso, e em 2032 o berço ao túmulo. Então, nós estamos criando algo que, de certa forma, vai nos colocar na vanguarda da mobilidade a nível global. O presidente da AEA, Marcos Vinícius Aguiar, analisa as alterações mundiais dentro do mercado nacional. Que o mundo inteiro está se mobilizando para isso, né? Com a invasão chinesa na Europa, nos Estados Unidos, eu acredito que no caso do Brasil e da América Latina, nós ainda teremos muito desenvolvimento de veículos a combustão e híbridos. Nós acreditamos que o mercado de combustão deve ser preservado. Hoje, se nós pegarmos aí o nosso mercado 2025, entre eletrificados, aí nós estamos falando de híbridos plug-in e os próprios BEVs, estão em torno de quase 10% do mercado. Então, o motor a combustão ainda vai ter uma grande sobrevida em função dos híbridos também. Mas o mercado automotivo brasileiro sente os fortes efeitos do crédito mais caro, Selic de 15%, e o ano de 2025 fechará abaixo das projeções iniciais de produção e vendas no país. Rodolfo Mariz, por que você avalia que essas fábricas se interessem tanto pelo consumidor brasileiro? Boa pergunta, Cine. Olha, eu tenho um grande amigo que é o Thiago Tecar, que está nos assistindo. Um abraço para você, meu amigo, entre aspas aqui, o mais resenha que eu já conheci na minha vida. Um grande abraço. E conversando com ele, a gente sabe que o Brasil hoje ocupa a 6ª posição em vendas de veículos no mundo, tá? Então, ainda assim, Cine, chama a atenção o Brasil ficar entre os 10 maiores do mundo em vendas de carros elétricos.
tendo aí em vista que a BYD colocou no Brasil agora cerca de mais de 6 modelos de veículos. A questão ainda que não está muito decidida e não está muito definida pelos consumidores de carros elétricos está em relação à manutenção e também à autonomia desses veículos. Mas quanto mais vai crescendo esse tipo de mercado no nosso país, maior o consumo do carro elétrico, tendo em vista que a gasolina no nosso país ainda tem um valor exacerbado. Então, o veículo elétrico ainda assim é um bom custo-benefício, não a curto prazo, tá? Mas a médio e a longo prazo.